SOS Cristianismo, obra religiosa completa, tudo sobre religião em geral. Capítulo 4, Tratado de Deus. Item 1. Politeísmo e monoteísmo. A gente nasce, cresce, envelhece, ouvindo falar em Deus. E Deus, se fosse humano, já deveria andar impaciente de tanto ouvir a gente falar em seu nome e não fazer sua vontade. Todos nós que nascemos e fomos educados numa religião monoteísta, trinitarista, antropomorfista, aprendemos que Deus é um Espírito eterno, todo-poderoso, que criou o céu e a terra. Existem várias maneiras de se cultuar a divindade. O politeísmo, que admite a existência de muitos deuses, como Tote, Hermes, Zeus, Baal, Mazde, Alá, Baco, Juno, Eros, Dionísio, Apolo, Pá, Cupido, Mercúrio, Júpiter, Jano e alguns mais. E mais muitas outras deusas, como Artemis, Afrodite, Minerva, Ceres, Diana, Vênus, Géia. O panteísmo é uma filosofia que entende que Deus é a soma de todas as criaturas, que tudo que existe faz parte de Deus. Até o eminente escritor e filósofo italiano Pietro Baldi teria entrado nessa e no seu famoso livro A Grande Síntese defende essa ideia. Monoteísmo é a aceitação de um só Deus. São monoteístas todos os que ensinam que Deus é um Espírito único. O cristianismo e o judaísmo são monoteístas, pois ensina que Javé, o Deus Todo-Poderoso, é o único Senhor que criou o céu e a terra. Item 2. Antropomorfismo e trinitarismo. Das três ideias mostradas nesse primeiro item, o cristianismo da Nova Revelação admite só o monoteísmo, afirmando que Deus é o Espírito por excelência, o Espírito único, absoluto, que cria por toda a eternidade mundos e espíritos. Aqui você pode nos perguntar, então o velho cristianismo de Roma e o antigo judaísmo não estão certos? Estão corretos, sim, por ensinarem que Deus é um, mas não entendiam ainda a essência dessa verdade, chegando ao ponto de copiarem a antiga crença do hinduísmo, que seu Deus era um, mas dividido em três: Brahma, Shiva e Vishnu. E também as três pessoas do Deus do Egito, Horus, Ísis e Íris. Assim, na Idade Média, os teólogos adotaram a doutrina da Trindade Divina e até decretaram como verdade que Deus é um só, mas em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O antropomorfismo é a ideia de que Deus é uma espécie de homem. É um espírito perfeito, mas tem as mesmas qualidades humanas: ódio, compaixão, arrependimento, se vinga dos nossos pecados, tem preferência por um povo, etc. Já mostramos no Tratado sobre a Bíblia, capítulo 2 dessa obra, que os judeus acreditavam que Jeová era o único Deus, mas também acreditavam que Javé escolheu o povo de Israel para ser o seu povo, que Javé detestava os outros povos por serem pagãos e idólatras, que Javé até descia do céu e vinha ajudar Moisés a guerrear contra seus inimigos, que Jeová se arrependeu de criar o ser humano e castigou com o dilúvio. Essa ideia se chama antropomorfismo, quer dizer, imaginar que Deus age como os homens, que tem forma humana, que é igual a nós. Item 3. De onde veio a Trindade?
A origem da ideia da divisão de Deus em três vem da Cabalá. Na Cabalá, o algarismo 3 representa a pessoa humana, que é composta de 3 elementos: corpo físico, corpo da alma e espírito. Na Cabalá, cada número simbolizava uma coisa. Esse costume de representar as coisas por meio de números veio do ocultismo e penetrou nas escrituras e nas tradições dos hebreus. A gente vê que os números 3, 4, 6, 7, 12 e 40 são repetidos muitas vezes na Bíblia. Assim apareceu 12 apóstolos de Jesus com base nas 12 horas do dia, nos 12 signos do zodíaco e nas 12 tribos de Israel. O número 7 deu origem aos 7 pecados mortais, aos 7 sacramentos, às 7 notas musicais, aos 7 dias da semana. E toda essa coisa foi feita com base na criação do mundo, que na crença dos antigos precisou 6 dias e mais um para Deus descansar. Hoje a ciência sabe que a vida humana está dividida em várias fases de 7. De 7 em 7 anos acontece uma mudança na personalidade e no temperamento da gente. De 1 ano até os 7, a primeira infância. Dos 8 aos 14, a segunda infância. Dos 15 aos 21 anos, a adolescência. Dos 22 aos 28, a primeira fase da juventude. Dos 29 aos 36 anos é a segunda fase da juventude. Dos 36 aos 42, a idade adulta propriamente dita, a terceira fase da juventude. Assim, a nossa vida está dividida em vários períodos de 7 anos e a medicina avançada descobre que de 7 em 7 anos há uma mudança geral de células no nosso organismo. O número 6 tem um significado ruim, representando o mal organizado, a apostasia. O famoso 666 do Apocalipse, capítulo 13, verso 18, diz muito bem o valor negativo do algarismo 6, quando foi aplicado como símbolo da Igreja de Roma. Como a língua era pobre, não usava adjetivos, a repetição era o meio usado para dizer que isso é ótimo, enquanto aquilo é péssimo. Mas voltemos ao número 3. Esse número não só simboliza o homem na sua formação em corpo, alma e espírito, mas também na formação do corpo físico em cabeça, tronco e membros. Também um discurso, uma poesia ou um texto qualquer literário está sempre dividido em 3 partes que são introdução, desenvolvimento central e desfecho. O sincretismo afro-brasileiro coloca o 3 em tudo: as bênçãos, os passes, as repetições de mantras ou orações têm que ser repetidas por 3 vezes. A igreja herdou essas crendices e encheu a sua doutrina de 3 virtudes teologais, 3 pessoas da Santíssima Trindade. Assim, o Deus dos hindus e o Deus do Egito foi copiado pela igreja, criando o Deus Pai, Filho e Espírito Santo do catolicismo. Já vimos no tratado da Bíblia que Javé era o Deus dos hebreus. Os judeus eram javistas, pois cultuavam um Deus antropomórfico chamado Yahvé. Falemos um pouco de dualismo filosófico. O que é dualidade? É quando se aceita a ideia de que existem 2 poderes, 2 forças igualmente poderosas e eternas, que vivem eternamente competindo e brigando, vive tentando eliminar o parceiro para dominar sozinho. Parece brincadeira, mas é verdade. Acreditar na existência do diabo, do Satanás, de Belzebu, de Yang, de Arimã, etc. E por incrível que pareça, tem quem leve a sério a existência de 2 deuses, um Deus do bem, outro do mal. Você está percebendo como, de modo geral, as religiões são dualistas. Os hebreus eram dualistas, pois admitiam o Deus do bem, Jeová, e o Deus do mal, que era Satanás. Essa crença passou dos judeus para os cristãos das igrejas. Até hoje os cristãos não conseguiram desgrudar de Satanás e continuam levando a sério a existência de 2 deuses.
Não é aqui que vamos tratar do assunto, porque trataremos disso no nosso trabalho sobre o diabo. Mas vamos adiantar o lado dizendo que a origem da dualidade é baseada na realidade da vida. De fato, tudo tem seus dois lados, o positivo e o negativo. Existem dois princípios básicos na natureza, o espírito e a matéria. Existem duas fases da evolução do homem, a saída da casa do pai, a fase serpentina, e a volta à casa do pai, a conversão, simbolizadas pelas palavras de Jesus ao nos falar do homem velho e do homem novo que estão dentro de nós. Item 4. O que é Deus? Essa pergunta tem sido feita centenas ou milhares de vezes em todo o mundo. De fato, enquanto o homem está nas fases atrasadas de sua evolução, ele não se liga na questão da existência de Deus, nem se preocupa em saber o que é Deus. Mas logo que o homem alcance uma fase mais elevada em conhecimento, ele começa a fazer a si mesmo essa pergunta. A noção de Deus é de acordo com o nível de civilização da humanidade. Os homens primitivos não podiam entender o que é Deus, por isso prestava adoração às coisas da natureza, cultuava as águas, os rios, os grandes montes, os grandes animais da terra. A palavra Deus precisou uns 7.000 anos para ser entendida. Antes da última revelação cristã, Deus era uma palavra vaga, sem explicação racional. Para os antigos, Deus era um ser poderoso, invisível, mas sempre em forma de pessoa. Aprendemos nos catecismos a perguntar quem é Deus, como se Deus fosse uma pessoa. Quando usamos a palavra quem, significa que estamos julgando que Deus é alguém que tem nome e pode ter até sobrenome. Quando Moisés perguntou ao anjo Javé, quem és tu, Senhor? Qual o teu nome? Javé, representando Deus, lhe disse, eu sou aquele que é. Confira em Êxodo 3, 13 a 14. É possível que o próprio Moisés, que tinha sido iniciado nos conhecimentos superiores, não tenha compreendido toda a dimensão do que Javé lhe disse. De fato, essa é a resposta correta. Deus é aquilo que é. Conhecer que Deus não é pessoa, e sim algo incompreensível para os homens, é ser iniciado, ou no mínimo inteligente. Se Deus fosse homem, teria sido criado. Sendo criado, seria preciso um outro Deus para lhe criar. Portanto, vamos deixar claro que Deus é o Espírito eterno, incriado. Não foi criado, é a energia criadora, é o ser absoluto por excelência. Quer dizer que Deus não possui nenhuma qualidade, nem positiva, nem negativa. Para Deus não existe passado nem futuro. Toda a eternidade é presente para Ele. Deus não é uma realidade que possa ser conhecida pelas nossas inteligências. Se o homem, por mais inteligente que fosse, pudesse compreender Deus, então o Criador seria compreendido pela sua criatura. E isso não é possível, pois a criatura é falível, é relativa, e Deus é absoluto. Deus é uma realidade muito acima da inteligência do homem. Lembra como Jesus nos ensina isso, dizendo, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho? Pois é. Isso significa exatamente o que estamos tentando passar para você. Noutra passagem, Jesus diz, mestre eu sou, mas bom, somente Deus é bom. Em Mateus 19, 17. Assim, podemos entender que Deus não é bom, não é mau, não é poderoso, não é fraco, não é sábio, nem ignorante. Por quê? Simplesmente porque Deus não possui qualidades, adjetivos. Deus é a própria qualidade. Deus é a sabedoria, é a bondade, é o poder, é o amor, é a própria ciência e a própria virtude. Deus é tudo isso no absoluto sintético.
Afinal, Deus não é matéria de estudo, mas de reflexão. Não é coisa para se conhecer, mas para se buscar, para se sentir entrosado nele. Deus é a verdade absoluta. Deus é vida. Quanto mais se tenta explicar Deus por meio de palavras, mais complicado vai ficando. Conta-se que Agostinho de Hipona, que foi bispo no IV século, uma vez estava sentado à beira do mar pensando sobre o que é Deus, quando lhe apareceu um anjo em forma de homem e lhe diz: Agostinho, cava aqui um buraquinho na areia. E Agostinho atendeu ao anjo. Em seguida o anjo lhe ordena: agora vá ao mar e traga toda a água na palma de sua mão e coloque nesse buraquinho. E o filósofo, não entendendo, retrucou: não vê que um buraquinho desse não cabe toda a água do mar, nem tampouco a palma da minha mão? E o espírito mensageiro lhe explica: é precisamente isso que eu quero te ensinar. Pois, como esse buraco não cabe toda a água do mar, também tua cabeça de homem não pode caber o conhecimento de Deus. Outra vez, um homem simples do campo perguntou a um sábio espiritualista: mestre, quando termina a eternidade? E o filósofo lhe conta uma pequena história assim: lá longe existe uma montanha. São muitos milhões de léguas de altura por 100.000 léguas de comprido e 100.000 léguas de largura. De 1000 em 1000 anos vem um pequeno beija-flor, um colibri, e limpa o seu biquinho naquele mundão de pedra. Quando toda aquela pedra for gastada pelo bico do beija-flor, é aí que vai começar o primeiro segundo da eternidade. Será que o caipira entendeu a explicação do sábio? Ora, a capacidade de entender as coisas de Deus é de conformidade com nossa pureza de alma. Só quando a gente se aproximar mais de Deus vai entender o que é Ele. Não devemos buscar o entendimento do que é Deus, mas buscar conhecer as suas leis para começar a cumprir a sua vontade. Procurando ser fiel às suas leis que se começa a compreender o que é Deus. Quando o grande sábio e mestre Allan Kardec perguntou ao espírito superior o que é Deus, o mentor espiritual apenas explicou: Deus é a causa primária de todas as coisas, é a inteligência suprema do universo. Item 5. A evidência dos fatos nos mostra Deus. A ciência natural, como a astronomia, a geologia, a botânica e a biologia, já nos mostra como o eterno Espírito Criador, depois de criar os elementos da natureza, formou os mundos através da combinação dos elementos. O nosso pequeno mundo Terra, depois de alguns milhares de anos, esfriou. Os cálculos mostram que há 4 bilhões de anos todos nós éramos micróbios. Alguns cientistas afirmam que os nossos parentes mais distantes, 95 milhões de anos atrás, ainda eram pré-primatas. Agora estaria fazendo apenas 70 milhões de anos que esses nossos parentes antigos chegaram a ser pré-macacos, e faz agora 36 milhões de anos que atingiram a posição de macacos. Agora fazem 21 milhões de anos que esta espécie de macacos se desenvolveu, de modo que agora faz 2 milhões de anos que esta espécie de macaco teria nascido na forma humana. Somente 600 mil anos depois é que o ser humano atingiu a evolução suficiente para merecer o nome de Homo sapiens. No momento, faz 45 mil anos que houve uma revolução mental, e a atual civilização tem apenas 1000 anos. A geologia avançada por meio de um dos seus representantes, o cientista alemão Rudolf Steiner,
ensina que a época em que a Terra estava esfriando era o período chamado de primeira condensação planetária e era governada por Saturno. A segunda era da Terra foi a Era do Sol, que durou alguns milhões de anos. No meio da Era do Sol aconteceu a migração de espíritos que vieram para a Terra para iniciarem a raça adâmica. Logo em seguida aconteceu a vinda do Mestre Jesus ao nosso planeta. Assim, acabamos de passar pela última fase da Era do Sol, também chamada de Era de Peixes. No final da Era de Peixes, foi cumprida, ao pé da letra, a grande promessa de Deus. Foi derramado o Espírito sobre toda a terra, chegando a nós a última revelação da doutrina de Deus, o cristianismo universal. Agora, no terceiro milênio, começa a Era de Plutão, o Aquário, e lá para o meio dessa era nova deverá acontecer a Era do Espírito, isto é, quando a maioria dos seres humanos começar a entender e praticar o verdadeiro espírito do cristianismo. É aí que deverá acontecer mais uma migração de espíritos de um mundo para outro, como no tempo de Adão, quando espíritos recalcitrantes, desobedientes, foram castigados, entre aspas, a virem recomeçar a vida num planeta que apenas acabava de esfriar. Item 6. A religião de Deus e as ciências. Já explicamos noutros capítulos que o mesmo Deus que cria a religião, cria ciências. O religioso que desconhece a importância da ciência tem uma noção muito estreita da verdade do universo e ignora que hoje é a própria ciência que está nos ajudando a conhecer melhor o que é Deus e como encarar a mudança dos dogmas criados na Idade Média. Quando a Bíblia diz que Deus criou o mundo, deixa a desejar, porque o aluno da catequese fica imaginando que Deus criou apenas a terra. Depois, usando a palavra no tempo passado, Deus criou, dá uma falsa ideia de que Deus já fez tudo o que tinha que fazer, que Deus parou de criar. Sabemos que Deus não criou, Ele cria. Por todo o tempo da eternidade, Deus é sempre o mesmo e continua criando mundos e espíritos. Quando o naturalista Charles Darwin descobriu a lei da evolução das espécies, a igreja caiu em cima do sábio inglês. Darwin, por ser religioso, ficou com medo de cometer uma blasfêmia contra a Bíblia e esperou 20 anos para publicar o livro A Origem das Espécies. E a igreja passou 100 anos para reconhecer que Darwin tinha razão. Hoje, até o padre Paul Schwitzer, da PUC, do Rio de Janeiro, afirmou que a teoria de Darwin sobre a evolução não é contrária à religião. Fim da nota. O Papa Pio XII, já em 1950, na encíclica Humani Generis, disse: os católicos podem acreditar na evolução, desde que admitam que o Espírito é dado por Deus. Ora, essa distinção já foi feita pelo sábio Kardec já no século XIX. Hoje a ciência já aceita que o universo tem 15 bilhões de anos e não apenas 12 mil anos. A igreja também começa a aceitar a possibilidade de Deus haver criado mais mundos e até aceita que a ciência faça cópias, clonagens de animais. O teólogo Dom Estevão Bittencourt, da PUC do Rio, disse que a pesquisa astronômica é uma busca de Deus. Agora, recentemente, o Papa João Paulo II acabou deixando sair estas palavras: a ciência pode purificar a religião da superstição e do erro. A coisa está mudando de tal modo que já existe até uma academia pontifícia de ciência no Vaticano. Mas, infelizmente, a ciência do Vaticano ainda não descobriu que a causa do homossexualismo é transcendental e o Vaticano continua, até quando,
considerando o homossexualismo como uma vergonha ou um pecado. Graças ao progresso humano, hoje cientistas como Albert Einstein, físico alemão do século XX, Newton Freire Maia, geneticista brasileiro da Universidade do Paraná, Marcelo Kleiser, físico brasileiro radicado nos Estados Unidos, Davi Scott, físico americano da Universidade de Massachusetts, e Carl Sagan, astrônomo americano, estão defendendo a aliança entre a religião e a ciência. Albert Einstein disse que Deus não joga dados com o universo. Charles Towers disse que a ciência não deve se dar o luxo de ignorar Deus. O cientista Francis Collins, geneticista do Instituto Nacional de Pesquisa do Genoma Humano, a célula que guarda o código hereditário, disse que muitos cientistas não sabem o que estão perdendo por não aceitarem que a ciência fique de bem com a religião. Apesar de tarde, a Igreja hoje está pedindo perdão aos sábios Giordano Bruno, Galileu Galilei, Isaac Newton, Watt, Papin, Darwin, o Frade Vigílio e muitos outros. Dizem que antes tarde do que nunca, e é verdade. Tomara que o Vaticano reconheça que está com pelo menos 1000 anos de atraso nas ideias religiosas. Pois já no século XIX, o gênio Kardec já escreveu muitas páginas em defesa da ciência, quando ensinava dizendo que a religião e a ciência são igualmente divinas. Atualmente foi realizada uma pesquisa na Universidade de Geórgia, Estados Unidos, e o resultado é o seguinte: 40% dos biólogos e dos físicos são espiritualistas. Confira a revista Isto É, número 1461, de 1º de julho de 1997. Item 7. A evidência dos fatos. Conhecer a natureza ou a obra de Deus pelo estudo é coisa para cientista, mas usar a inteligência para pensar e descobrir a existência de Deus em suas obras é coisa para qualquer pessoa. Ninguém pode nos proibir de pensar. Quando alguém sentado calmamente num banquinho lá fora, numa noite de lua cheia, olhando o céu, admirando a lua e as estrelas, começa a pensar: que maravilha! Quem será que fez tudo isso? Quem colocou aquelas estrelinhas lá em cima? Outro, sentado para um canto, observa como é maravilhoso o instinto dos animais, como é bela a mata virgem, a fauna, os rios, riachos e mares correndo, os pássaros cantando, o silêncio das madrugadas, a harmonia dos astros. Quem será que criou e pôs à ordem tudo isso? Naturalmente, nenhum cientista criou as estrelas, nem foi nenhum biólogo que fez a vida. Quando as ciências começaram a aparecer, já existia tudo isso que o nosso caipira poeta está admirando na noite de lua. Hoje, qualquer pessoa sabe que o relógio não apareceu pronto no braço do homem. O motor não veio sozinho do espaço e entrou no carro. A eletricidade não foi criada pelo sábio inglês Thomas Edison. Edison apenas descobriu que existe a eletricidade na natureza. A conclusão sábia do caipira é que existe uma força poderosa e desconhecida que cria tudo isso, já que a própria razão humana nos diz que nada se cria por si mesmo. Ninguém pode ser tão ingênuo para dizer que foi algum cientista que fez as estrelas, pois nem existia gente e a Terra apareceu formada. E se foi um grande biólogo que fez a vida, nós perguntamos: e cadê o outro biólogo que fez esse biólogo? Item 8. Por que 4 letras?
Vamos agora brincar um pouco. Sim, parece brincadeira. Vamos tratar de um assunto curioso e até engraçado. Você já desconfiou algum dia que o nome Deus tem 4 letras? Lógico, diria você, Deus se escreve com 4 letras. Mas a palavra José também se escreve com 4 letras. Sim, em português José tem 4 letras, mas será que em qualquer outra língua José tem 4 letras? Certamente não. Será que alguém no meio da grande massa já parou para pensar sobre o número de letras do nome Deus? Vamos dar uma olhada na numerologia e também nas coisas que nos rodeiam para ver como o número 4 está em todas. A massa popular vive acostumada a fazer tudo sem pensar. Vive copiando e imitando a todos, sem tirar um tempo para inventar ou criar algo novo. E aceitando que outros pensem por eles, os homens ficam acomodados, perdem o jeito de observar, tornam-se inúteis e incapazes de se dirigirem por si mesmos. Na ciência oculta, cada algarismo simboliza uma realidade de ordem espiritual. Por que será que o número 4 e o número 40 são tantas vezes repetidos na Bíblia? No dilúvio, chove 40 dias. O diabo, entre aspas, tenta Jesus depois de haver jejuado por 40 dias. A maior idade dos homens era 40 anos. Cerca de 80% de tudo que nos rodeia tem 4 lados, 4 cantos, 4 ângulos. Você vê o quadrado em sua frente, às suas costas, ao seu lado, em cima ou embaixo de você está o número 4. Você acorda pela manhã, vai lavar o rosto e escovar a boca. Aí está o espelho com 4 cantos, a pia, o espaço interno do banheiro, volta à sala, a mesa, a cadeira, o sofá, a própria sala. Em tudo isso você vê o 4. Vai estudar, lá está o 4. O caderno, o livro, a lousa, o banco. Pega o carro para voltar para casa. O 4 está no carro. As 4 rodas, os painéis, o rádio, o toca-fitas, a própria fita. Aí chega a casa, a porta, as janelas, os quartos, a fechadura, a cama, a penteadeira, as caixas, as malas. Em tudo isso você vê 4 lados, 4 ângulos ou faces. Você não vê uma cadeira, uma cama ou uma mesa com 2 pernas. Ora, por que isso acontece? Simplesmente porque as coisas precisam de apoio, de segurança, de estabilidade. As 4 rodas é a estabilidade do carro. As 4 pernas é a estabilidade da mesa. As 4 paredes é a estabilidade da casa. Mas você pode nos perguntar, e o que tem a ver essas coisas com o nome Deus? Pois tem sim, mais importância do que você possa imaginar. Veremos. Será que é por acaso que nós temos 2 pés e 2 mãos? E será à toa que os animais quadrúpedes têm 4 patas? E os 4 elementos de Aristóteles? O sábio grego ensinava que todas as coisas são feitas com 4 elementos: água, fogo, ar e terra. Hoje a ciência comprova essa teoria antiga apenas mudando os nomes dos elementos: azoto, carbono, oxigênio e hidrogênio. O mesmo Aristóteles imaginava que a Terra era sustentada por 4 grandes colunas e que estas colunas ficavam apoiadas nas costas de 4 elefantes. Por várias vezes a Bíblia se refere aos 4 ventos. Esses 4 ventos são os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Quem lê a Bíblia sabe que os evangelhos são 4: Marcos, Mateus, Lucas e João. Mas poucos sabem que antigamente existia cerca de 70 evangelhos. Mas foram caindo, diminuindo, até que agora existe apenas 4. Por que será que somente 4 passaram no teste? As estações do ano são 4: primavera, verão, outono e inverno. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, conta uma historinha que Pedro teve uma revelação. Desce do céu um vaso em forma de lençol. Esse vaso estava cheio de animais e de insetos. Uma vez
uma voz dizia ao velho Pedro: mata e come. Mas Pedro, ainda medroso, com receio de desobedecer às tradições dos judeus, responde: não posso, não como coisas imundas. Mas a voz insistia: não chame de impuro aquilo que Deus criou. Depois disso, o vaso sobe ao céu, levando toda aquela bicharada. Não vamos comentar a visão, mas apenas quis mostrar como o 4 está em todas. Os 4 cantos do lençol representam os 4 cantos da terra, pois a terra, para eles, naquele tempo, tinha 4 cantos. Eles imaginavam que a terra era quadrada. O nome de Deus, em qualquer língua, é sempre escrito com 4 letras. Qualquer variação, aumento ou diminuição é questão de erro. E não somente o nome Deus, mas também os nomes dos vários deuses do paganismo: Juno, Jano, Zeus, Jove, Tote, Thor, Baco, Maia, Mana, que na mitologia indiana era a deusa criadora do cosmos, Ísis, a deusa egípcia da Trindade, Shiva, o deus filho da Trindade egípcia. Também a primeira letra do alfabeto grego, que passou a representar o nome Deus, Alfa. Jesus, em nossa língua, é escrito com 5 letras, mas em latim é Iesu, 4 letras. E em grego se grafa Jesus com 4 letras, XPTO. Até os nomes das divindades demoníacas da superstição antiga, na maioria, eram escritos com 4 letras. Veja isso: Yang, espírito do mal, no masdeísmo; Otis, demônio poderoso; Baal, Buni, Amon, Baal, Buê, Tap, Uol, Orai, Satã, etc. Todos estes são nomes de demônios conforme as crenças dos antigos. Aqui está a lista de nomes em várias línguas. Português, Deus; latim, também Deus; grego, Theos; francês, Dieu; alemão, Gott; inglês, God; sueco, Gott; holandês, God; japonês, Kami; hebraico, Yahvé; espanhol, Dios; árabe, Ami; sânscrito, Deva; egípcio, Amon; maometano, Alá; fenício, Baal; assírio, Hadat; escandinavo, Odin; persa, Soru; dinamarquês, God; hindu, Rama; inca, Papa. Tudo isso 4 letras cada nome. A nossa conclusão é a seguinte: todos os animais quadrúpedes, assim como todos os objetos e símbolos, vêm nos dizer que Deus é amor, bondade, sabedoria e poder. Com o amor, que também tem 4 letras, Deus nos cria sem a gente pedir para existir. Com a bondade, Deus nos assiste e guia por todas as nossas experiências, até que a gente aprenda a se virar por si mesmo e se encaminhar pelo caminho da verdade. Com a sabedoria, Deus nos revela aos poucos, na época certa, tudo aquilo que a gente pode e deve conhecer. E com seu poder, Deus dirige e governa tudo o que cria com absoluta perfeição, sem jamais deixar perder de vista um único fio de cabelo ou uma única folha seca que cai de uma árvore. Deus, portanto, é a própria justiça perfeita, que além de criar e assistir, nos recompensa, dando a cada um segundo as suas obras. Quando se erra, Deus dá tempo para a gente conhecer o erro e se arrepender. Quando agimos corretamente, Deus nos premia com a felicidade que sentimos ao fazer o bem. Cada vez que insistimos no erro e morremos no pecado, Deus nos dá mais uma oportunidade, nos concedendo a bênção do recomeço, a bendita lei do renascimento físico ou reencarnação, para que a gente possa aprender as suas leis. Aqui está resumido o segredo das 4 letras do nome divino. Mas, na verdade, falar sobre Deus é sempre uma grande ousadia da gente. Enquanto a gente está aqui na Terra, nenhum tem condições de ensinar o que é Deus.
Quis apenas ajudar nossos irmãos na tarefa de pensar e refletir sobre uma questão muito séria. Aguardemos a próxima encarnação. Quem sabe a gente, aproveitando bem a encarnação atual, adquira mais um grau na evolução. E assim, na próxima, voltaremos para cá, trazendo 1 milímetro de conhecimento a mais sobre Deus. Aqui, a nossa receitinha para entender Deus. Trabalha, estude, ore. É com estas 3 coisas que a gente abre a mente para o conhecimento de Deus. Procure servir sem esperar recompensa. Procure ajudar o nosso irmão naquilo que for possível. Procure se instruir. Procure orar com insistência, pedindo aos bons espíritos que ilumine a sua mente. Com a mente aberta para a verdade e com o coração aberto ao serviço do próximo, nós chegaremos lá.